último episódio do Café com Joia, eu estive aqui com Marcela. A gente tá no meio de um evento. E aí estamos dando continuidade. Tenho mais uma super convidada que estava ali sentada. E ela falou assim, talvez eu tenha me arrependido de ter sentado nessa cadeira. Eu falei, mulher, o que eu falei? Que eu ia me arrepender se eu não tivesse levantado. Então, com vocês, Thaís. Uma salva de palmas. Obrigada. Pra quem não viu o episódio de Marcela, volte no último episódio pra vocês entenderem. Quando vocês perguntam assim, quem é Marcela? É exatamente isso. A maioria, 99% de vocês não conhecem. E essa é a ideia do que a gente tá fazendo exatamente hoje aqui. Thaís, me fala. Rápido. Quem é Thaís? Eu sou mãe de duas garotas, de duas meninas. Uma de quase 3 anos e outra de quase 1 ano. Eu sou engenheira agrônoma, sou empreendedora, tenho uma confraria do agro. O que um engenheiro agrônomo faz? Milhares de coisas. Desde cuidar da terra para produzir alimentos, até gerenciar empresas, gerenciar negócios. E qual parte você faz hoje? Eu tenho uma empresa voltada para o ramo educacional, onde a gente trabalha as habilidades comportamentais dos profissionais do agro. E a gente gera uma rede de relacionamento. Gostei. Não tenho a menor ideia do que eu faria com isso. Mas achei muito inteligente. A gente promove networking entre os profissionais e a ideia é que eles consigam se capacitar, crescer e se conectar para gerar mais oportunidades na carreira. Isso é uma das coisas incríveis, porque a gente pensa que só a técnica salva. E a gente vê quantas vezes as pessoas não conseguem executar a técnica porque elas não têm um comportamento apropriado para conseguir colocar a técnica em ação. Exatamente. E às vezes as conexões necessárias para poder expandir o que elas fazem hoje. Então foi justamente isso que moveu a gente. Mãe, engenheira agrônoma no ramo da educação para ajudar no comportamento dessas pessoas. Que mais? Sou esposa de um produtor rural, então estamos envolvidos diretamente com produção de alimentos também. E sou uma aprendiz no ramo de autoconhecimento. Então é algo que eu tenho mergulhado fundo nos últimos 4 anos, mas mais fundo ainda no último ano. E foi justamente assim que, inclusive, eu conheci você. Você, o Caio, enfim, toda a equipe aqui do Vence. E eu acho que onde eu mais me conectei com você foi quando você contou... Na verdade, foi nos seus destaques do Instagram. E eu vi você contando um pouco da sua história. E quando você estava perdida no sentido de não saber onde você queria chegar. E por mais que eu tivesse já nessa jornada de autoconhecimento há um tempo, eu ainda sentia isso. E eu sentia assim que eu estava fazendo, mas que eu estava vivendo no futuro, que eu não estava aproveitando o presente, mas que eu nem sabia dizer onde que eu queria chegar no futuro. Então eu falei, calma, preciso dar um passo atrás e começar a entender o que eu quero e começar, inclusive, a aproveitar mais o meu presente, para não chegar no final da vida, eu, inclusive, pensando nas suas aulas do Sobre a Mente, sentindo que eu carreguei um piano e que eu não cheguei a lugar nenhum. E qual é o lugar que a Thaís quer chegar agora? Eu quero ter muita felicidade com a minha família, em primeiro lugar. E quero chegar lá na frente e saber que eu consegui ajudar de fato as pessoas que passaram pela minha vida. Profissionalmente, pessoalmente falando. Então, até hoje no nosso exercício, eu coloquei que o meu valor é propósito. Porque sem eu enxergar um porquê nas coisas, pra mim não faz sentido. E então é isso. Isso é uma das coisas muito legais que... Eu acho que eu já contei. Eu fiz o retiro agora recentemente. E aí tinha a casinha na meditação que você tinha que ir, você tinha que agradecer. Eu contei isso num podcast já, mas talvez vocês estão aqui, o podcast ainda não foi ao ar, pra quem já tá em casa porque já foi ao ar, mas enfim. Vou falar aqui pro pessoal. E dentro dessa, a gente fez uma meditação. E nessa meditação a gente foi guiado a chegar numa sala que a gente tinha o direito de fazer um pedido. E eu travei. Porque eu falei assim, eu vou pedir o quê? Eu tenho tudo. Eu tenho mais do que eu... Assim, que eu jamais teria capacidade de imaginar que eu poderia ter. O que eu vou pedir? E aí, nesse momento, eu me fiz um outro questionamento. O que eu mais quero na minha vida? O que mais vibra meu coração? E aí, nessa mesma hora, veio a imagem, eu e o Caio, velhinhos, juntos, felizes pra danar. Cheio de história boa pra contar. É isso que eu quero.
Isso é o que mais importa pra mim. E isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar, que a gente não vai dar o nosso melhor, que a gente não vai enriquecer, que a gente não vai ter uma boa vida. Mas que eu sei que quando eu chegar lá na frente e eu vou olhar pra trás e eu vou falar assim, que vida animal que eu vivi. É quando eu chegar lá e a gente vai estar de cabelinho branquinho, gaga, velhinho, sem botox, entendeu? E a gente vai estar com os netinhos em casa, com os bisnetinhos em casa, tudo contando história. Das coisas doidas que a gente viveu, das viagens que a gente fez. Leve, alegre, sabe? Sem ser aqueles velhos ranzinza. Sabe? De bem com a vida. A vida vai ter valido a pena, né? Isso vai ser uma vida que vai ter valido a pena pra mim. Não significa que as outras coisas não tenham valor. Mas que esse vai ser o meu termostato de falar assim, cara, eu venci na vida. Pensa assim, manter um relacionamento por tanto tempo. E você se manter sólido nos seus valores. E você ter vivido apesar de tanta dificuldade, né? Todo mundo tem dificuldade. É isso que a gente fala aqui o tempo inteiro. Cada um no seu quadradinho, mas a gente tem sempre o tempo inteiro. Mas de você ter coragem de superar seus desafios. E de não deixar que eles sejam maiores do que a nossa capacidade de sorrir e de ser feliz, né? Pra mim, assim, isso começou a fazer mais sentido quando eu entendi que eu precisava olhar mais pra mim e pra o que eu queria e me colocar em primeiro lugar e ver o que era felicidade de verdade pra mim, pra daí eu conseguir construir tudo ao meu redor. Então, inclusive, ter um relacionamento assim, chegar lá ao final da vida do lado do meu marido, a gente velhinho, com os nossos filhos, com a nossa família feliz, e saber que tudo valeu a pena porque eu cuidei de mim, porque eu cuidei do meu mental e porque eu pude ser energia boa para aqueles que estavam perto de mim também. Você sentiu dor nesse momento que você falou assim, nessa virada de chave, eu vou me autoconhecer? Você teve dor? Eu achava que era impossível mudar. Toda vez, inclusive, assim, que eu, sei lá, conhecia alguém, uma terapeuta, uma psicóloga, alguém que fosse me ajudar no processo, um coach, enfim. Eu falava, olha, eu tô vindo porque eu tô me desafiando, mas eu acho que é impossível eu ser diferente de quem eu sou hoje. Eu não via além do muro. Então, pra mim, quando eu comecei a descobrir que dava pra mudar, foi um choque. O que você mudou? Eu era uma pessoa que, assim, qualquer coisinha fazia eu levantar meu muro. Então, Você se afastava? Eu me afastava, eu não me abria. Inclusive, assim, por exemplo, eu tenho uma prima que a gente cresceu juntas. E até pra ela é difícil ela me enxergar ainda de outra forma, porque como eu moro no interior, ela mora aqui, enfim. A visão que ela ainda tem de mim é minha simpatia. Ela até brinca, sabe? Porque eu não era simpática com as pessoas, eu era uma pessoa que eu não confiava nos outros, era uma pessoa que eu, às vezes, dava patada desnecessariamente. Então, hoje, inclusive, eu olhar e falar, caramba, eu trabalho com educação, eu trabalho promovendo networking, é muito diferente de quem eu era. E quem me conhecia lá de trás, às vezes fica até chocado. E no começo eu me incomodava, porque Você fica chocada ainda? Hoje não. Mas por muito tempo eu fiquei, porque eu entrei em conflito. Você duvidava que essa pessoa existia? Eu duvidava. Aí eu me perguntava, será que eu tô vestindo uma máscara? Será que eu não era aquela pessoa lá que eu fui? Que horas que vai voltar? 30 Que horas anos? vai explodir aquilo de novo? Será que eu não tô fingindo? Eu me perguntava. Porque eu não tava me permitindo a mudança e muito menos a felicidade. E essa mudança, ela foi assim, nesse segundo semestre. Porque por muito tempo... Teve alguma coisa que deu um uau? Teve. Eu percebi que eu tava, assim, tudo eu queria fazer, tudo eu queria ser, que eu queria ser boa em tudo. De repente, quando eu vi, eu tava aceitando milhões de oportunidades, eu tinha 2 empresas, eu tava querendo ajudar os outros, eu tava querendo ter o relacionamento dos sonhos, mas tudo na minha cabeça. E aí, a hora que eu olhei, eu não tava fazendo nada bem feito. E aí eu falei, não, peraí. É por isso que eu não tô fazendo nada bem feito, e é por isso que as pessoas têm essa imagem de mim. Porque eu tô lá no futuro, eu tô vivendo lá no futuro, e o presente eu não tô nem vendo. O que você mudou no seu dia a dia, de forma prática, pra quem tá em casa e se identifica com o que você tá falando? Tirei tudo que não, assim, tudo que não era necessário. Então, o que desviava o meu foco do meu grande objetivo? Primeiro, eu fiz a lista do que era realmente meu objetivo no momento.
o meu objetivo no momento é, primeiro eu, depois minha família, porque eu acho que hoje eu tenho consciência. Eu tenho 2 filhas pequenas e eu sei que se eu não estiver bem, eu não consigo, né? É que nem no episódio anterior que a gente teve a Mac falando. Se eu não estiver bem, eu não vou estar bem para elas. Então, primeiro eu, a minha família e o meu trabalho. Porque lá atrás eu achava que o trabalho vinha em primeiro lugar. E eu achava que o dinheiro vinha em primeiro lugar, principalmente. E aí eu busquei toda essa ajuda porque eu queria prosperar financeiramente. E foi o choque descobrir que dinheiro não ia ser a base para tudo isso. Que não ia adiantar eu fazer muito dinheiro se aquilo não tivesse um sentido lá na frente, se eu não ficasse feliz com o que eu tivesse feito. Maravilhoso. Alguém tem alguma pergunta pra Thaís? Alguma curiosidade? Pra quem tá em casa não vai dar pra você perguntar, porque isso já foi gravado. Mas a gente tem pessoas aqui que podem perguntar. A gente tem uma pergunta lá atrás. Você fala e eu repito, porque senão não vai sair no som, tá? Da bala. A pergunta é, como que foi o processo dela de se abrir, de confiar e de... Isso aí. De confiar nas pessoas, de ser simpática, de se abrir. Obrigada pela pergunta. Eu comecei a saber que as pessoas estavam falando sobre mim. Algumas pessoas muito próximas começaram a me dar feedbacks e no início eu não aceitava, porque na minha cabeça eu tinha muita certeza daquilo que eu era e eu era assim. E eu acho que é muito crença e o ambiente que a gente foi criado, né? Eu via muito disso na minha base familiar. Inclusive, era a história que eu contava. Então, toda vez que alguém perguntava quem era eu tinha toda uma historinha ali de vitimismo. E hoje eu mudei isso. Então, raramente eu vou falar sobre esse passado. Eu falo sobre realmente o que eu escrevi. Mas, no início, as pessoas vinham falar pra mim... Thaís, você podia ser um pouco mais aberta, né? Parece que ninguém consegue se aproximar de você. A gente tenta, mas parece que você só quer dar, né, patada, nada. A gente não pode nem te elogiar, que nem o elogio você aceita. E aí chegou uma hora que eu parei pra pensar e falei, tem muita gente falando isso pra mim. E, assim, digamos que a virada de chave foi quando eu me mudei pra Goiás. E eu era daqui de São Paulo. E em Goiás o pessoal é mais caloroso, digamos. E as pessoas, elas não me conheciam, mas elas se sentiam no direito de vir me falar. Viu? A gente quer te conhecer. Você não precisa, né, ser só trabalho, trabalho, trabalho. A gente existe, a amizade existe, o afeto existe. E aí eu comecei a parar para analisar e falar assim, se tem tanta gente falando e se eles estão vindo... falar, talvez é porque eles se importam comigo e talvez eu deveria me importar também. Porque se tem um terceiro se importando comigo, por que eu não tô? E por que eu tô afastando as pessoas? E aí foi que eu comecei a me abrir. Eu vivi um pouco desse processo também. E eu percebo que dentro da minha persona, do meu personagem, tinha o personagem muito forte. Então, uma forma de me posicionar era através da força. E essa força espantava as pessoas. E eu tinha muita dificuldade de abrir mão dessa força porque eu achava que eu não teria mais valor, que eu não teria mais a minha posição, que eu não seria mais, sei lá, bem vista, que eu ia perder minha armadura. E eu demorei para entender que eu mais afastava as pessoas dessa forma do que isso era algo que fazia com que as pessoas de fato gostassem de mim. Então, quem gostava de mim eram as pessoas que tinham um pouco mais de acesso, que eu deixava entrar. Quem eu não deixava entrar, a pessoa, ela olhava pra mim, ela tirava todas as conclusões. E, de fato, talvez 80% das conclusões dela tinha uma certa realidade. E aquilo era uma forma de proteção, porque eu não queria que as pessoas entrassem. E aí, o meu processo foi... Eu tinha uma amiga, tenho até hoje, a Areta, que ela é extremamente sensível. A gente estava fazendo uma viagem, ela olhou pra minha cara, a gente fez uma roda de feedback. Que foi mais ou menos o que você teve, só que no meu eu quis participar. As pessoas não vieram me dando feedback aleatório, né? Porque era uma fase assim, quem é você pra me dar feedback? Isso mesmo. Você tá doido? Sou perfeita, entendeu? E aí ela olhou pra minha cara, ela falou assim, tem uma flor aí dentro. Tem uma doçura aí dentro que você não deixa ninguém ver. Eu olhei pra cara dela. Eu falei, você não sabe o que você tá falando? Que não tem nada disso aqui dentro. Mas aquela frase ficou na minha cabeça. Isso foi numa viagem que a gente fez em 2013, faz 10 anos.
E esse processo faz 10 anos que eu venho buscando. E desde então eu venho buscando o raio dessa flor, eu venho buscando o raio dessa delicadeza. E aí, para responder a sua pergunta, o que eu fiz? Eu fui me permitindo, aos poucos, dar pitadas dessa flor pro mundo. Falei, deixa eu ter um lapso dessa doçura, deixa eu ter um lapso dessa delicadeza. Deixa eu ver se tem lugar. Tem... E aí isso veio cada vez mais. Aí foi 1%, aí veio 2%, aí veio 3%, aí veio 10%, aí veio 30%, aí veio 40%. Não tá 100%. Ainda tem um lugar que se defende. Por exemplo, eu fiz o retiro agora. E aí a gente fez uma roda que você tinha que passar na frente de cada pessoa. E eu tinha que falar uma palavra para aquela pessoa. Tinham 23 pessoas. Tinha a Dodô, a Lari, o Caio, a Carmen, a Dani e a Tati. E a Fá. 7 pessoas que me conheciam. Essas 7 pessoas falaram outras palavras. Elas falaram que eu sou luz, que eu sou não sei o quê, que eu sou... Tudo nessa vibe. Todas as outras pessoas que não me conheciam, adivinha qual foi a palavra que elas falaram? Forte. Aí eu falei, caceta! E eu aqui dando o meu melhor pra colocar minha florzinha pra fora, né? Aí eu comecei a fazer uma reflexão. No meio da prática, agora a gente vai fazer a parada de mão. Quem foi a primeira pessoa a levantar e fazer a parada de mão? Vamos entrar na cachoeira. Quem foi que passou na fila, tirou a roupa e entrou na cachoeira? Então, tipo assim, como é que eu espero que as pessoas enxerguem outra coisa se eu estou sendo isso? E aí eu até tava fazendo uma reflexão com a Dani na volta do caminho, que eu falei assim, cara, que loucura, né? Ninguém conseguiu ver a outra Fabi. Ela falou assim, você tem que estar muito feliz. O problema é se as pessoas que te conhecem, elas não conseguissem enxergar o outro lado. E não tem problema as pessoas que não te conhecem, elas enxergarem a Fabi forte, porque isso faz parte de você. E tá tudo bem, você precisa parar de lutar contra isso. Isso faz parte da sua essência. O problema é você não dar a outra parte para as pessoas que estão ao seu redor. Aí eu... Tá bom. E até nisso a gente se cobra, né? Porque aí a gente descobre uma coisa, aí a gente agora quer que todo mundo enxergue essa nossa mudança do dia pra noite. Não é assim que funciona. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais venho aprendendo. E é justamente também por isso que eu tô aqui hoje. Eu fiz questão de vir. E quase cheguei atrasada aqui e vim. Deu tudo certo, graças a Deus. Porque hoje eu sei... É como se eu soubesse o caminho da mudança que eu preciso percorrer, bem no que a gente estava falando, inclusive, no exercício que você deu exemplo com a nossa outra colega. E eu sei que agora tem um caminho bem grande pela frente, mas agora tá claro. Eu tenho muito a melhorar, mas agora eu sei qual que é o caminho. E eu acho que isso dá mais tranquilidade e leveza pra gente. Até quando... O que eu vou buscar de melhoria? Principalmente... na comunicação, que eu acredito que é algo que eu venho trabalhando muito desde esse início de processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, e que é algo que eu melhorei muito, as pessoas enxergam, mas que é algo que ainda tem muito a ser melhorado, para eu conseguir chegar lá no meu final da vida e me sentir plena com a minha família. Então eu preciso exercitar a comunicação no trabalho, eu preciso exercitar a comunicação com a minha família, no meu relacionamento. Então, por exemplo, hoje eu tive um momento de estresse, eu percebi que eu agi daquele jeito da Thaís do passado, mas na hora eu já chamei meu marido, pedi desculpa, falei, não queria ter agido assim, em prol da nossa comunicação e do nosso bom relacionamento, eu queria pedir desculpa e dizer que eu reconheço e que eu tô buscando mudar. Eu sei que tá longe da perfeição, mas eu sei que quais são os recursos agora que eu tenho, né? Isso é uma coisa muito importante, porque a gente quer se livrar da nossa sombra. Tem um livro muito bom que chama O Efeito Sombra, do Deepak Chopra, e ele fala que um dos maiores erros da humanidade é você querer se livrar da sua sombra. Você nunca vai se livrar da sua sombra. Ela faz parte de você, porque você só tem luz porque você tem a sombra.
Então ela faz parte de você. Então não é sobre você anular ela, mas é você saber que ela existe e você saber os recursos para lidar quando ela aparece. Então eu percebo muito isso também, que eu tenho às vezes alguns lapsos. Eu até falei pro Caio essa semana, segunda-feira, eu falei assim pra ele, eu tô tão mal-humorada ultimamente. Eu venho também fazendo uma dieta calórica um pouco mais restrita e obviamente que isso muda um pouco o nosso humor, né? E dormindo um pouquinho pior, trabalhando, exagerei um pouquinho mais no trabalho. Então tem um acúmulo de coisas. Mas em outros momentos eu nunca teria reconhecido. E eu falei pra ele assim, eu ando tão mal-humorada e eu estou mal-humorada por estar mal-humorada. Você entende? Porque eu não quero mais isso. Não é uma coisa que eu sinto bem. Antes eu adorava isso. Isso me fazia bem. A reclamona, a fortona, a nananã. E hoje isso já é uma coisa que me machuca um pouco mais. Então, quando eu reconheço isso, o reconhecimento é o primeiro passo da mudança. Então, dali eu falo assim, cara, eu preciso achar alguma coisa para mudar isso. Então, primeiro a gente acha a raiz das coisas e depois a gente endereça mudanças para isso. E aí, é exatamente isso que tá me movendo. Por isso que eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada pela Estamos muito oportunidade. felizes de ter você aqui com a gente. Temos palmas? Obrigada. Obrigada, Adorei. Ká. Sucesso para você, para sua Foi muito bom te família. conhecer, inspiração. Obrigada por ter vindo, pela confiança. Obrigada a vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Eu te espero com a tua caneca, com o teu copo, com a tua xícara. Até mais. Faltou uma canequinha para vocês aqui, né? A gente vai providenciar a caneca, gente. Os convidados. A gente só tem uma caneca, que o podcast ainda tá em fase de construção, a gente tá meio pobre ainda, entendeu? Mas a gente vai providenciar a canequinha pros convidados. Ótimo, daí me chama Aí a de gente novo. chama de novo. Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo Café com Joia. Obrigada.